Tá todo mundo ouvindo bem? Vai gravar, né? Gravar é melhor? Acho que é melhor. Então, boa noite. Em nome de Interludium, Reflexões Anticapitalistas, agradecemos a presença de todos, de todas. A gente queria agradecer de início a Propuc por mais uma vez nos acolher hoje na celebração de um ano de Interludium, podendo reunir esse coletivo aqui nesse espaço, assim como a gente fez exatamente há um ano atrás no lançamento do site com a presença do Vitor. Naquela ocasião, lançar um site era dispor de uma ferramenta com o intuito de dar consequência militante às reflexões anticapitalistas, e o site se propõe a ser um site militante no sentido de reunir e disponibilizar no espaço da internet a produção do Vitor e textos que ajudem a refletir criticamente sobre a conjuntura. Esse site, o www.interludio.com.br, tem desde o início como proposta orientadora ser um instrumento analítico, crítico e de mobilização. Nesse sentido, esse site busca se somar a tantas outras ferramentas na internet que são cada vez mais apropriadas oportunamente do ponto de vista das lutas sociais. Além de reunir e divulgar os textos do Vitor, que até então eram um pouco acessados, esse coletivo do Interlúdio veio se dedicando a um trabalho junto ao Vitor que tinha o propósito de fazer um balanço sobre a esquerda brasileira. Então essa é a origem desse grupo que reuniu companheiros que foram alunos do Vitor aqui na PUC e seguiram por 10 anos com estudo sistemático junto a ele sobre o Marx, e companheiros que haviam militado com o Vitor na OSI nos anos 70. Então esse encontro se deu justamente em torno de um projeto com a intenção de realizar um balanço crítico e sem reservas da trajetória da esquerda brasileira, enfocando na própria trajetória militante da formação, da organização, da Libelu e do Partido dos Trabalhadores. Com a hipótese provocada pelo Vitor, que essa trajetória da esquerda brasileira ela não podia ser compreendida sem uma reavaliação do paradigma que ainda norteia a ação política da esquerda, que é a Revolução Russa. Então, foi assim que o Vitor nos convidou e nos conduziu lá na Revolução Francesa, e coletivamente foram sendo elaborados roteiros de entrevistas da Revolução Francesa, passando pela social-democracia, a Revolução Russa, até chegar na América Latina e no Brasil. Essas entrevistas foram sendo realizadas e gravadas no curso de 2 anos, e o seu conjunto faz com que a gente tenha um material que permite uma reunião de elementos para pensar desafios da esquerda brasileira hoje, além de ser um material rico e sistemático dos estudos do Vitor. Esses estudos são os estudos de um companheiro que foi sem dúvida um humanista, um grande marxista, e que pôde compartilhar conosco de uma maneira muito generosa uma série de reflexões originais sobre os processos revolucionários. Ainda que a erudição do Vitor transborde, não caiba nessas entrevistas, esse material deve ser objeto de estudo e de edição no próximo período, também para ser disponibilizado na forma de livro e contribuir com uma perspectiva de classe para os que compartilham com essas preocupações. Eu ainda queria dizer que a realização dessas entrevistas lá no Rio Grande do Sul, a gente foi recebido pela Cida, companheira do Vitor, quem a gente tem o prazer de receber hoje à noite aqui. E nesses momentos foram momentos que possibilitaram o estreitamento, o convívio desse casal tão especial que gestou nesse grupo uma cumplicidade para debater política e atiçar a chama revolucionária e essa coisa de investigar, né, esse processo, fazer um balanço. Esse grupo segue, então, em reuniões quinzenais aqui em São Paulo. Os encontros se dividem em momentos de estudo e aprofundamento em torno de questões operativas do site, das publicações. E esse grupo esteve fisicamente, efetivamente, com o Vitor até o final, até os seus últimos momentos. Na noite de hoje, graças a essa parceria com a Caros Amigos, a quem a gente também gostaria de registrar o agradecimento, mais do que homenagear o Vitor, a gente está reunido aqui com o compromisso de seguir coerentes com a inspiração que o Vitor significa nas nossas vidas.
O lançamento desse livro, A Grande Crise Rastejante, vem a ser um pretexto para organizar debates críticos e com a profundidade e o compromisso que as contribuições do Vito estimulam a gente a fazer. Lançando hoje, nesse emblemático 25 de outubro, o livro que reúne textos sobre a crise aberta em 2007, a gente lança aqui na PUC e a gente já tem outro momento marcado para o dia 12 de novembro, na USP, com a participação do Danilo Nakamura, da Leda Paulani, que faz o prefácio do livro, e o Paulo Arantes. Então, antes de passar para os companheiros que vão contribuir no debate essa noite, eu queria registrar como um convite à leitura que o Vito transitava muito bem nesse debate da crise, do marxismo, desde a formação política de militantes, as entrevistas para o grande público, como é o caso das entrevistas concedidas a caros amigos também reunidas no livro, como professor de economia aqui no departamento da PUC São Paulo, até no almoço em família, como a gente teve a oportunidade de compartilhar na casa da irmã dele, da Rita, lá em Porto Alegre, como ele conseguia se fazer entender com temas existenciais, temas complexos. E nesses textos da Grande Crise Rastejante, a gente tem uma análise de fôlego sobre a crise, né? Essa ideia sistematizada, sintetizada em crise rastejante, né? Crise que rasteja. Pedindo licença para ler um trechinho, as grandes crises são inevitáveis no capitalismo, porque na base de todas elas estão as forças sociais, cujo livre jogo é fundamental para a valorização do capital. Esse tem a necessidade inescapável de expandir-se, que não é limitada pelas necessidades humanas a satisfazer. E a irracionalidade dessa expansão cria inexoravelmente condições que levam às crises. Em épocas pré-capitalistas, não haviam verdadeiras crises econômicas. Haviam os flagelos periódicos ligados a fenômenos naturais que originavam períodos de escassez alimentar. Na Idade Média, a expansão do uso do dinheiro e a mercantilização das relações feudais transformou, a partir do século XIII, os flagelos da natureza em calamitosas fomes por escassez de mercadorias, por isso chamadas de caristias. A partir da segunda metade do século XIX, deixaram de ocorrer grandes fomes no Ocidente, onde passaram a ser substituídas por um novo tipo de crise, em que há uma produção pletórica de mercadorias a preços deprimidos por falta de poder de compra dos assalariados. E com isso, fez a aparição no mundo dessa situação paradoxal em que a miséria dos trabalhadores coincide com a abundância de mercadorias. A crise desse tipo, que ficou mais famosa, foi a Grande Depressão dos anos 30, quando foram destruídos grandes estoques de mercadorias para evitar seus preços baixassem demais enquanto o povo desempregado vivia na penúria extrema. Então o Vito consegue fazer a mediação da teoria com os fatores históricos, sempre chamando a atenção para a violência apontada por Marx, que resulta da contradição do capital com as necessidades humanas. Historicamente, o capital dá suas respostas à crise e no confronto entre capital e trabalho, os trabalhadores também vão se constituindo enquanto classe e também reagem com seus saldos organizativos. Essa crise não cumpre os desígnios como as anteriores, não? Ou da mesma forma das crises precedentes. Ela rasteja, ela arrasta os trabalhadores para uma outra condição de reagir. Então, mais uma vez, chamando o Vito aqui para o debate, a ideia de Marx é, no fundo, simples e parte da percepção de que a superação das contradições do capitalismo só poderá ser realizada pelos próprios produtores diretos, isso é, pelos trabalhadores que fazem o sistema funcionar na prática, e não pelos que pensam soluções para os problemas criados pelo capitalismo. Por trás dessa percepção, obviamente, está o método de Marx, que não permite perder de vista o antagonismo inerente ao sistema de assalariamento capitalista e, consequentemente, a necessidade de resolver esse antagonismo a favor dos trabalhadores. É esse o método que permite evitar as falsas soluções dos problemas criados por esse antagonismo, soluções falsas porque enquadradas no próprio sistema, que coloca a vida dos trabalhadores na dependência da disposição dos capitalistas explorados. Seja como for, desde que se admita a não ser eterno capitalismo,
é fácil ver que o meio mais plausível de tentar construir uma nova forma de organização social superior ao capitalismo, sem abrir mão dos direitos do homem e do cidadão, só poderá ser um método baseado na livre associação dos trabalhadores, que terá que nascer e só poderá nascer da liberdade dos homens expandida ao máximo. Então é esse retorno ao Marx que o Vitor nos propõe, e lançar o livro é um esforço militante de que entre tantas outras análises do estudo sistemático que o Vitor fez, possam ser divulgadas, popularizadas, né? É uma verdadeira munição para os cursos de formação política da classe trabalhadora, para a classe trabalhadora compreender a crise, os seus efeitos e desdobramentos numa perspectiva de classe, que essa é a grande contribuição do Vitor. Hoje, na composição da mesa, a gente tem a enorme satisfação de contar com a contribuição da Rosa Marx, que foi uma amiga de vida do Vitor, companheira de luta, e é uma intelectual dedicada às análises marxistas. A Rosa também é professora aqui da PUC e trabalhou com o Vitor muitos anos aqui na casa. A ideia é que a Rosa contribua com o nosso debate, com uma exposição de 30, 40 minutos, né, traga elementos da crise, e na sequência o José Arbex, também é professor aqui da casa, também de Interlúndio, foi um grande amigo do Vitor, possa também contribuir em a gente contar um pouco mais, compartilhar um pouco mais com vocês esses projetos futuros do Interlúdio, e no sentido de convidá-los a participar. Então, passo a palavra para a Rosa.